Fala galera, bem-vindos ao terceiro dia de cobertura aqui do Agile Trends com a participação do PPT Não Compila e essa mesa maravilhosa que nós formamos hoje aqui, pessoas incríveis e que nessa mesa a gente tem gente que ganhou prêmio, gente que premiou, gente que palestrou, filósofo, atriz, skatista, tem de tudo. Porque somos seres humanos, né? Seres humanos, sejam bem-vindos. Gláucia, Tristão, dá um oi aqui pro pessoal. Olá pessoal, estou aqui participando do Agile Trends, meu nome é Gláucia Tristão, sou do grupo Águia Branca, recebi o prêmio ontem, né? Então muito honrada aqui com a participação no evento, com o projeto Ser Mais, muito bacana. Boa, Glaucinha, obrigado por estar aqui. Antonella Sátiro, a musa, como é que é, André? A fadinha. A fadinha não só do skate, mas a fadinha das Human Skills. Das Human Skills. E que premiou a Gláucia, inclusive, né? Tive esse prazer e essa honra, pessoal. Foi muito legal participar do evento, que está sendo maravilhoso. Estamos todos aqui, né, nos conhecendo, fazendo bastante networking. E, bom, falando um pouco de mim, né, estou muito feliz de estar aqui e ter palestrado no evento, ter entregue os prêmios para as empresas mais ágeis do Brasil. Foi uma experiência fantástica. Muito bom. Bem-vinda aqui à nossa mesa também. E, como eu falei nos bastidores, além de vocês, tem uma lenda aqui, né? André Sanches, a lenda da agilidade, o cara mais persistente, comprometido, consistente, disciplinado que conhecemos. Não sei se é a lenda da agilidade, porque nesse universo aí eu brinco, até falei na palestra lá, eu sou mais Sócrates, eu só sei que eu nada sei, porque quanto mais cava, parece que mais agilidade aparece, que a gente não sabe, né? E mais sabor, aliás, mais sabor a gente acaba apreciando. Bom, uma honra estar aqui com você, Vitor, Gláucio, meus parabéns pelo prêmio, Tonton também por entregar a premiação. Acho que é importante a gente ter esse tipo de evento que coroa uma virada de página sofrida aí com a pandemia, e a gente vê cases de agilidade aí fantástico, network, aprendizado, ou seja, uma agilidade que todos estavam buscando, agora uma agilidade presencial. Então uma honra integrar aqui esta seleta mesa. Muito bem, vamos lá. Então vamos para a nossa pauta. E nesse dia, é importante a gente comentar o que aconteceu ao final do nosso segundo encontro, o segundo dia aqui, e que deixou a Gláucia muito feliz, né, Gláucia? Muito bacana, uma honra, né, receber esse prêmio aqui. Acho que é o reconhecimento de uma jornada, né? As jornadas não são fáceis, principalmente o começo dessas jornadas, né? Tirar o pessoal ali daquela inércia e convencer as pessoas de que aquilo vai trazer valor, né, para a companhia, vai reduzir complexidade, trazer simplicidade, reduzir burocracia, né? As organizações ainda são bastante hierárquicas, ainda precisam evoluir bastante nesse sentido para se adaptar a esse mundo, né, que a gente está vivendo, de alta complexidade, dessa necessidade da gente se adaptar cada vez mais e com mais rapidez, enfim, né? Foi muito bacana. O prêmio veio em excelente momento pra gente, né? E marcou, acho que a primeira fase, né, dessa jornada, como a gente está chamando. Conta um pouquinho o que vocês fizeram nessa primeira jornada na Aviação Águia Branca. Faz um pitch. A aviação sofreu bastante com a pandemia, né? A gente teve uma redução importante na prestação de serviços, passamos muitos meses parados, sem poder operar. Muitas mudanças também no nosso portfólio de produtos, e a gente tinha um cenário onde as pessoas ainda tinham muita complexidade de lidar, por exemplo, com priorização de processos, né, com toda essa diferenciação aí de postura de mercado. A gente tinha projetos sendo conduzidos basicamente usando metodologia tradicional na empresa, embora os nossos clientes já tivessem ali exigindo que a gente tivesse, né, entregas mais curtas, ciclos menores, maior rapidez, maior fluidez e mais leveza, né? E aí a gente, né, começou com as palestras de sensibilização, conversa com stakeholders, conversa com acionista, né, leva um pouco dessa questão da agilidade, né, mostrando que isso não é, né, uma modinha aí, não é um negócio que surgiu agora. Poxa, a gente está falando de Lean, está falando de coisas, né, que existem há muitos anos, né? E aí as pessoas começam a dizer, poxa, realmente, aparentemente a gente precisa disso, né? Isso pode ser aí algo que vai nos ajudar.
E aí a gente decidiu começar a jornada, a Verity nos apoiou muito, assim, o Vitor teve um papel fundamental nessa jornada, né, nos apoiando. Nós selecionamos 3 projetos que eram importantes estrategicamente para a companhia e focamos nesses projetos com um pacote básico ali de práticas ágeis, a consultoria nos apoiando aí para a execução dessas práticas, né? E foram projetos de muito sucesso. Fizemos podcasts, né, Vitor? Muita coisa aí. Evento com presidência, né, com a Paula, CEO. É sempre um desafio, né? A gente pensar assim, como a gente vai começar a jornada de agilidade dentro de uma empresa, né? Porque não tem receita de bolo, né? Não tem livro. E aí, Glaucia, qual o livro que eu vou ler que vai me trazer as respostas, né? Porque a gente precisa. Não tem, esse livro não existe, né? Nós vamos ter que sentar, bater um papo, discutir, ver qual é a melhor alternativa. Eu lembro que no começo a gente falava, vamos fazer um bootcamp, Vitor. E a gente começou a pensar umas coisas muito megalomaníacas, assim. Eu falei, cara, vamos botar o pé no chão, cara. Eu acho que a gente precisa de uns projetos, assim, né? Vamos mostrar uns resultados, vamos mostrar para o pessoal o valor disso tudo. E aí eu acho que a ideia foi muito boa, assim, né? Casou muito com o momento que a empresa estava vivendo e ajudou a gente a encontrar respostas que a gente precisava. Acho que foi coroado aqui no Agile Trends na categoria transformação, né? Então fez muito sentido e feliz de fazer parte disso com vocês também. Muito bom. Vitão, você que conhece as perguntas aí, eu já vou me atrever a fazer uma pergunta aí, porque toda jornada é super desafiadora. Então, meus parabéns. Em algum momento, o board, os executivos, executivas, pensaram em parar essa jornada? Em parar, eu diria não, mas acho que algumas das estratégias que a gente, né, chegou a propor, elas não foram assim. Eles diziam, mas será, né? Aqui a gente tem uma cultura tão assim, será que isso cabe? Acho que esse não é um approach bacana. Então a gente teve que sim recuar, né? A gente chegou a fazer alguns diagnósticos e avaliar algumas, né, algumas situações assim, de alguns departamentos na empresa onde a gente acabava sendo um pouco duro assim, né, no diagnóstico, e aí a gente precisou refazer um pouco assim, repensar o modelo que a gente queria conduzir essa jornada para que fosse leve, né? Eu acho que a transição tem que ser leve. Não adianta a gente vir tentando quebrar um modelo assim, porque essa ruptura não vai existir, né? Tem que ser uma transição mesmo. Show. Muito bom. Aliás, agiu na inspeção e na adaptação da rota do projeto. Total. E o nome do projeto é muito legal, né? Isso fica uma dica importante. Se você está começando um movimento de transformação na tua empresa, a dica que eu deixo aqui: não transforma isso em apenas um projeto de transformação, mas em um movimento de transformação. Precisa ter um nome isso, tem que ter a cara de uma causa. Então esse projeto, que virou um movimento na Águia Branca, ele se chama Ser Mais. Mais simplicidade, mais evolução e mais resultado. E isso começou a ecoar. O que eu vou fazer para gerar mais simplicidade, mais resultado, mais evolução? Ser, né, na minha operação, a agilidade ter a agilidade como filosofia de gestão. Mas é agilidade como veículo, não como objetivo final. E olha que sacada bacana, porque aí você não está mais limitando, colocando um teto no projeto, como se fosse o tal escopo do projeto. O ser é aspiracional, quase que infinito. Exato. Esse Sem cara dúvida. É brilhante, né? Boa, mandou bem. O cara fez palestra aqui, daqui a pouco vai falar. Ô, Antonella, e a premiação? Né? A gente viu aqui a Águia Branca, teve vários cases, você premiou ali outros cases. Como foi para você? Aí são duas perguntas. Como foi para você estar ali no palco e premiar esse tanto de gente, né, que merecidamente ali estava, e ao mesmo tempo, também participante do comitê, ver o que está acontecendo, né, ler todos os cases e perceber o nível de maturidade das empresas que aqui se apresentam, que colocam as suas histórias, contam suas, não apenas vitórias, mas também os desafios, as derrotas que fazem parte temporariamente do jogo. Como é que é isso para você? Isso tudo, né, para você? Bom, bastante intenso, né? Então, pegando um gancho ali em algumas coisas que a Glaucia falou, né? No teu discurso, você demonstrou que os valores e os princípios são vividos na prática, que é uma das coisas que eu trouxe para a minha apresentação na parte de habilidades humanas. Então, você falou sobre aprender, desaprender, falhar, errar, discutir, colaborar. Então, é você colocar o teu projeto, que é o Ser Mais, na prática e no dia a dia. Por isso ele se transforma em um movimento, né? Porque você está vivendo isso, as pessoas passam a ver, você como líder pratica o walk the talk, e é isso que é invisível aos olhos, mas que gera toda essa conexão e faz as pessoas quererem se transformar. Porque a agilidade, muitas vezes, quando a gente entra nas empresas, a gente vê a resistência que as pessoas têm.
né? A resistência do novo, de não saber o que é, mas será que vai funcionar? Meu trabalho vai ficar visível para todo mundo, o que eu faço agora? As pessoas têm medo. Então, se a gente quer implementar qualquer coisa na vida, na nossa vida pessoal, profissional, a gente precisa entender primeiro quais são os medos, derrubar esses medos, essas barreiras que nos impedem de progredir e ir adiante. Então, assim, parabéns pelo case de vocês, parabéns pela Verity por também auxiliar, muito legal. E aí, pegando o gancho, né, com a tua pergunta, é muito interessante ver essa cena ágil no Brasil, né, e como que ela está se desenvolvendo. A qualidade dos cases demonstra o comprometimento que muitas das empresas brasileiras estão tendo em praticar agilidade, né, mas praticar de verdade, né, não só na teoria para inglês ver, mas viver esses princípios, esses valores através do exemplo. E nos cases isso ficou muito evidente. Algumas empresas, claro, né, algumas contam melhor as histórias, outras às vezes não conseguem elaborar o discurso, mas que foi algo também muito bom, né? Então isso foi um grande diferencial. Perceber esses exemplos na prática, com evidências que as empresas trazem, isso é bastante importante mencionar. E trazer isso para uma cena que é importante a gente fomentar o tempo inteiro, todos aqui somos agentes de mudança, né, nessa cena, realizar essa premiação. Porque a gente fala, né, também na agilidade, em vários princípios de mentoria, coaching, que para a gente alcançar um grande objetivo, a gente precisa particionar esse objetivo em objetivos menores. E esse prêmio, ele vem como celebração. Então, é uma vitória para cada uma das empresas. Então, é muito especial para inspirar ainda mais empresas a trazerem os seus cases ano que vem, para inspirar mais empresas a realizar transformações ágeis na prática. Então, né, Vitor, você que trabalha com isso, pode falar, André também, vocês têm muito conhecimento, muita experiência nessa área. A gente tem que realmente incentivar essa cena cada vez mais. E você falou tudo, né, tão bem direcionado para um ponto que eu acho fundamental. Galera que está acompanhando aqui, nas suas empresas, inscrevam seus cases no prêmio de agilidade do Agile Trends. É, talvez hoje, o prêmio mais significativo do Brasil, vindo do maior evento de agilidade que há no nosso país até então, né? E um evento que existe há quase 10 anos. A marca Agile Trends, salvo engano, é de 2013. O Dayrton vai gravar com a gente depois, a gente vai falar um pouquinho da história. Mas, cara, tem tempo, tem história, né? 2013, quem que falava de agilidade com esse conteúdo, com essa vazão? E a gente está aqui quase 10 anos depois, né, falando disso e tendo uma premiação que reconhece as empresas que foram lá, erraram. Não existe o estado da arte, existe aquilo que você aprendeu e que te trouxe resultado. E tem um cara que fala muito de resultado, André. André, tu fez uma palestra com agilidade. Ele não só fala, mas ele faz. Gente que faz. André, e a tua palestra? É um pouco do que a Tonton falou, né? O walk the talk. Se eu não for ágil em casa, se eu não for ágil com os amigos, nos negócios, como é que eu vou ter alguma propriedade ou pretensão de falar sobre agilidade? Agilidade é um estilo de vida? Eu apresentei hoje, hein? Para mim é mais amplo ainda, ela é uma filosofia. Uma filosofia para maximizar então fala um pouco valor. Fala um pouco do que tu falou ali. Bom, meu primeiro contato foi junto, até um pouquinho próximo ali, talvez, do próprio Dayrton, na Universidade de São Paulo. Integrei o primeiro time de programação extrema, Extreme Programming, aqui em meados de 2000, 2001. Ali foi onde eu, cientista de dados, tive um pouco mais de contato com a área de agilidade, com a área de desenvolvimento de software. E aí, desde então, é desenvolver software, banco de dados, soluções, sistemas, projetos e mais outras tantas coisas boas na vida, que me levaram a vários desafios. E aí, quando eu olhava para trás, as pessoas me perguntavam, mas André, algumas usavam essa palavra, outras não, mas como que você tem agilidade de fazer todo esse trem aí que você faz, ou de entregar resultados? Outros falavam muito de, você é o cara do GTD, Getting Things Done, né, que é uma metodologia aí também bem famosa para fazer as coisas acontecerem. E eu olhava e falei, mas você põe a mão e faz acontecer. Eu falei, não, cara, tô longe disso. Eu já fazia acontecer na minha conta bancária, não é o caso. Mas eu olhava para trás e tinha alguns elementos que para mim não eram tão óbvios, tão comuns. E aí, óbvio, a gente continua a estudar as metodologias, os frames, tira a certificação e por aí vai. Em algum momento eu comecei a olhar mais para trás para fazer essa reflexão. O que o André faz de alguma coisa de diferente que nem eu sei responder? E aí eu fui começar a olhar. E aí para mim estava muito enraizado
na cultura e nos princípios de agilidade. Eu falei, poxa, tá aí um lugar legal que eu posso me destacar um pouco mais. E eu comecei a falar um pouco mais sobre o assunto, palestrar um pouco mais sobre o assunto e dar espaço a outras vozes para falarem sobre o assunto. E aí um assunto que eu sempre fui apaixonado, que era a mentalidade, ou o tal do mindset, eu me perguntava, mas o que é o mindset? É só o mindset fixo versus o de crescimento, da Carol Dweck lá, que é do livro, né? Mindset, a nova psicologia do sucesso. Tem pessoas que acreditam que seja só isso. E tá tudo bem quem acredita, desde que gere resultado, gere valor para aquela pessoa, tudo bem. Eu falei, não, mas tem mais coisa, tem mais coisa. E eu tinha alguns amigos mais próximos, pessoas mais próximas que falavam muito de neurociência. Eu falei, tá aí um prato cheio para poder mergulhar e entender aqui no cérebro como que funciona de fato essa máquina, como que os tais caminhos neuronais ou vesículas sinápticas conseguem ajudar a gente a mudar a nossa mentalidade para aí sim praticar o ágil de fato, ser ágil de fato. Então um pouquinho da provocação que eu trouxe na palestra de hoje para ajudar equipes, gestores, líderes ou até a própria carreira é usar essa mentalidade ao seu favor, entendendo como é o nosso comportamento mental e adaptando ele para as atitudes, para as habilidades e atitudes que a gente tem no dia a dia. Agora, o grande desafio disso é você se compreender, ter a tua autorreflexão, compreender. Tem uma ferramenta que é muito utilizada no mundo do coaching, que é a janela de Johari, né? Ai, Johari. adoro. Quem é você pelo que você consegue né? se perceber, como o outro te percebe, né? E os outros quadrantes. Cara, isso exige uma maturidade emocional, o seu próprio conhecimento, Sim. que transcende o intelecto, né? Mas as vivências que você teve que moldam seus comportamentos. E como é que a gente hoje pega numa organização, essa vai para todo mundo aqui da mesa, né? Do que vocês conhecem e vivem aqui. Pensando no gestor, eu não vou pegar nível executivo agora. Nível executivo, a gente sabe muito bem. O cara sabe onde ele quer chegar, ou pelo menos tem alguma estratégia ali em vista para levar a empresa para algum lugar. Então, normalmente no middle management, a gente precisa seguir algumas orientações através de práticas e garantir que times performem para chegar naquele lugar, naquele canto. Como é que eu levo esses gestores, essas lideranças, a um novo modelo mental, ou um modelo mental amadurecido para essa realidade adaptativa, sabendo que o cara passou anos, talvez, da vida dele, fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Efeito Chicó, Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. E é assim que tem que ser. E aí? Sempre fiz assim, né? Síndrome de Gabriela. Quem é você com 1,5 m para vir aqui me falar agora que eu tenho que fazer de outra forma, né? Ela literalmente tem 1,5 m. Eu não sei se foi 1,5 m, É literal, mas se for o Vitor e o amigo dele de 2 metros, na hora eu faço. Na hora eu mudo. O amigo dele é mais fácil é o próprio convencer André. quando você tem 2 metros, né? Do que uma Muito pessoa de mais. 1,5 m como eu, né? Então, a primeira dica para quem estiver nos ouvindo é o tamanho. Contrate um Agile Coach de 2 metros. Um armário de 2 metros, provavelmente ele vai ter argumentos Maior chance de suficientes sucesso. físicos para te orientar. Mas acho que esse é o grande desafio, né? A gente vê muitas jornadas de agilidade começando por aí, né? Fazendo esses treinamentos mais focados na liderança, porque de fato, quando você leva à prática ágil às equipes e essas equipes encontram o líder enquanto uma barreira, né? Então ele traz o obstáculo, o líder não entende que ele tem o papel ali de remoção daquele obstáculo, que ele tem um papel de ser o líder servo, né? Então assim, muda muito, né? A jornada de agilidade que eu participei lá na IBM também, a gente tinha muito esse desafio, né? Então a gente tinha uma quantidade grande de gerentes e a gente tinha muitos comportamentos que a gente via que a gente precisava mudar um pouco, né? E fazer com que as pessoas entendam o porquê de mudar não é simples, né? Não adianta você dizer, olha, você tem que fazer dessa forma, é esse o caminho, né? Mostrar, por exemplo, como aquela prática ágil funciona, se o cara não entender o porquê, né? Onde que você quer chegar com isso tudo, né? Por que agora eu tenho que remover o obstáculo, né? E eu acho que outro ponto também é assim, o líder ele acaba tendo uma tendência muito de dizer o como. Quando você fala para o líder assim, não, você tem que dar o norte para a sua equipe, né? Deixa que eles testem o como, né? Eles vão descobrir o caminho deles. Eles precisam ter essa autonomia, eles precisam errar, né? O errar faz parte, né? E aí o líder diz assim, não, mas errar, mas até certo ponto, né?
Se eles errarem muito, vai ser complicado, né? E não é assim, né? Você não pode... A gente tem que tomar muito cuidado com os discursos, né, que vêm da liderança. Eu acho que a liderança tem esse papel, assim, de inspirar, né? E eu acho que gerar esse engajamento da liderança é muito importante numa jornada de agilidade. Sim. Legal, você trouxe várias coisas Joguei preciosas. várias bombas agora na mesa. André, eu tenho um desafio para você, André. Você Bora foi lá. um executivo de um banco. De alguns bancos. Alguns bancos, né? 2, pelo menos. E de Como uma é- empresa de eventos e turismo. Como é que é isso do não errar, né? Versus o precisamos errar porque erro é parte do aprendizado em uma instituição financeira? Porque, cara, eu tô lidando com grana, não tem Grana outro assunto. E grana de outrens. Exato. Outrens, E aí? chamado acionistas. Como é que eu mudo o que mindset muitas vezes desse estão cara? na bolsa de valores e você tem que prestar contas. Vitão, pergunta do milhão, hein? Se responder bem, acho que já dá pra Já. fazer um upgrade de vida aí. Mas, Vitor, acho que eu sempre tive, pelo menos na minha passagem, um grande banco multinacional azul e uma grande casa bonita laranja, para dar um pouco aí do contexto. Só um spoilerzinho. Só para dar um pouquinho do contexto. Coloca uma pimenta. Só uma Vai, pimenta coloca ali uma para ir desenhando pimentinha. um pouco quantidade de funcionário, 240 mil funcionários, do mundo, essas coisas todas aí. No final do dia, para mim, tinha alguns elementos que eram importantes. Eu sempre brincava, alguém vai morrer ou alguém vai preso? Não, então o restante a gente consegue lidar com com um pouco mais de respeito, um pouco mais de... Não precisa ser essa tempestividade. E aí eu colocava muito junto o quê? A questão de prós e contras de qualquer decisão. Para mim não tem problema de estar fazendo errado, de verdade. É grave isso que eu estou falando, hein? Desde que estejam todos comprados em cima da mesa de pacto e sangue assinado. Zero de problema. Isso vale para qualquer negócio. Em grandes instituições, obviamente, não. A gente tem elementos de compliance muito mais altos, estándares muito mais altos. Mas pequena e média empresa, vamos embora. E o Brasil funciona assim, a gente sabe disso. Não adianta dosar a pílula aqui, ou vamos dosar o PowerPoint e falar que não existe sonegação de imposto no Brasil. É claro que tem, a realidade de pequenas e médias empresas. Pode perguntar para um monte de contador. A pergunta é, eu pago salário ou eu pago o governo? Eu empreendi por 4 anos na gastronomia. Era esse tipo de pergunta que eu fazia. Agora, voltando para banco, e aí não tem jeito, cara. Para mim, eu fui diretor de compliance, não tem jeito, o jogo é ética. Não tem como você falar, não, vamos para esse caminho, vamos para o outro, que vai te trazer um pênalti futuro. Então, no final do dia, a riscos, a gente olhava as oportunidades, o quanto que a gente vai ganhar de dinheiro indo pelos caminhos, colocava lá alguns planos de ação e fazia o valuation de cada um dos planos de ação e os riscos que estavam inerentes a qualquer um deles. Seja regulatório, trabalhei bastante com projeto regulatório, seja de projetos de oportunidade de trazer receita, seja em crédito, em cobrança ou no que fosse. Acho que não tem receita, cada área vai ter seus conflitos de interesse, cada executivo, sei lá, tinha alguns fóruns que eu lidava lá que eram bem assim, 30 diretores. Como é que você vai botar alinhamento num comitê executivo de crédito e cobrança com 30 diretores? É um chapéu um pouco do que a nós trouxe de facilitador, servidor, talvez um pouco de liderança situacional para entender um pouco de cada um deles. E no final do dia, para mim, sei lá, esse middle manager, para mim é a posição mais desconfortável que tem numa empresa. Sem dúvidas. Espera-se muito deles. Espera-se muito deles. Desculpa, mas eles estão, entre aspas, amarrados a algumas remunera-se coisas. pela responsabilidade deles e muitas vezes eles não conseguem dar... E aí a gente fala, tudo é valor de agilidade, transparência. Eles não conseguem dar transparência top-down e não conseguem, porque não conseguem sensibilizar bottom-up. Por isso que eu falo, para mim, quando eu tive encargos de coordenador e de gerente, é a posição mais desconfortável. Depois, quando você é um superintendente, um diretor, um vice-presidente, lógico, são outros desafios, mas essa camada acho que é difícil. Aí eu falo, então essa camada tem que ter uma liderança ágil, um pouco dos elementos que a gente falou assim, vai ser só coach? Não. Vai ser só situacional? Não. Vai ser servidora? Também não. E por isso é o desafio. Você ser multifacetado no dia a dia para atender dois movimentos que na física muitas vezes são opostos. Muito bom, ainda falou envolveu, começou falando de filosofia na palestra e veio na física agora. Para física agora. E detalhe, no ambiente público, né? E aí se você quiser no ambiente público, você ainda pega Tribunal de Contas do município, a prefeitura, que é um ambiente político. Aí você imagina, é outra bem difícil, bem difícil. Mais complexo. E a Antonella tem uma experiência profunda com seres humanos, esse entendimento das skills necessárias para a gente
desenvolver e ter nas organizações líderes mais preparados para esse tipo de contexto que a gente está vivendo. Qual é a tua dica, Antonella, para quem está aqui acompanhando a gente? Eu quero me tornar um líder que, independente da minha situação física, normalmente antagônica, estou amarrado aqui, mas eu preciso ali. O que eu posso fazer de partida para ser um líder melhor para essa organização que quer se transformar? Bom, começo então com uma frase que é bem importante para mim, que diz o seguinte: antes de ser um bom líder, é preciso ser um bom ser humano. Por quê? Pegando o gancho com o que você falou da janela de Johari, antes de qualquer coisa nós somos pessoas, somos seres humanos, temos uma vida, independente do nosso trabalho. Então, se eu quero ser um bom líder, eu preciso me entender como ser humano. Quem sou eu? O que eu gosto de comer, o que eu não gosto, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, o que eu tolero, o que eu não tolero, quais são os meus princípios, os meus valores éticos, Então, assim, a gente vê hoje em dia que as pessoas não gostam muito de investir em autoconhecimento, mas autoconhecimento é o maior poder que nós podemos ter. Sempre digo que conhecimento é a moeda mais valiosa do mundo, porque é uma que a gente investe e a gente sempre tem retorno. E está muito linkado com a janela de Johari, entender quem eu sou, como que as pessoas me veem, se eu pratico o walk the talk, se as pessoas entendem o que eu quero dizer ou se eu consigo me expressar da maneira como eu gostaria. Pegando o ponto da Gláucia, por exemplo, o líder ele não deve falar o como, ele deve falar o que, ele deve dar o norte. O como, quem vai fazer são as pessoas, porque a gente contrata as melhores pessoas para fazer o trabalho. Então, deixe as pessoas fazer o trabalho. Isso é delegar, isso é entender, confiar nas pessoas. Então, isso é liderança. E aí, trazendo com o gancho do André, com a liderança situacional, liderança coach, liderança servidora, liderança democrática, carismática, através da influência, enfim, a gente tem 1 milhão de tipos de liderança. Mas eu só consigo perceber qual que é a melhor liderança para essa situação se eu tenho autoconhecimento, se eu tenho confiança e coragem para liderar e demonstrar o meu posicionamento, independente se ele é certo ou se ele é errado, mas se é o posicionamento que eu acredito, eu preciso bancar isso. Isso é uma das coisas que eu mais aprendi na liderança trabalhando em multinacional. Eu posso fazer o que eu quiser, de acordo com as coisas que eu acredito, mas eu preciso me bancar, porque eu mostro o resultado através das pessoas. Se eu tenho alguém que vem me questionar por que eu dou tanta atenção para as pessoas, eu vou simplesmente dizer, porque dar atenção para as pessoas faz com que eu entregue um software, um aplicativo 3 vezes mais rápido do que outros times que estão fazendo as mesmas coisas, utilizando os mesmos frameworks e a mesma metodologia ou práticas, Dependendo aí do autor tem diferenças. Mas enfim, então isso para mim é liderança, E a gente só consegue ser um bom líder quando a gente entende como a gente se sente, como a gente age, E não o que os outros dizem para nós que nós deveríamos ser. Que vai ter quando a gente é líder, tem um monte de gente fazendo fila para dizer tá certo, tá errado, faz assim, não faz e não sei o quê. Mas se eu tenho confiança, se eu sei dentro de mim que eu estou cumprindo os meus valores e os meus princípios e eu sou uma líder que tem posicionamento, nada me para. Eu me torno uma líder imparável. Então, acho que juntando um pouco do que cada um de vocês falou aqui, eu acho que essa é a minha contribuição. Você viu a congruência, hein? Isso para mim me resume a congruência, Você acredita, você aplica e você tem a intuição ali que aquilo está certo, convicção. Exato. Claro que muitas vezes humildade para dar um passo para trás, E dizer errei, tô errado. Desculpa, gente, faz parte. Pretensão demais a gente achar que não vai errar. Agora, eu tenho uma curiosidade, Vitor, vou aproveitar aqui um parênteses super rápido. Muitas vezes a gente fala que o líder não deve falar o como. E para as equipes iniciantes, para quem está aquele estagiário chegando ali. Tá no chu ainda, chegando ali. Acho que antes do chuchu ainda, talvez. Não chegou no chu Como é que a gente faz, Porque a gente tem uma tentação, não sei, eu já acho que pelo que eu pouco já conheço de todo mundo aqui, o Vitor conhece um pouco mais, o Tonton também, mas acho que a Glaucia também, a gente já tem uma super predisposição para ajudar. Sim. Então é natural pegar a pessoa pela mão ali, chegou um novo estagiário, vem cá que eu vou te ajudar, vou te explicar o como, para o camarada já produzir mais rápido. Como que a gente equilibra, Tonton?
Bom, aí a gente fala de algumas diferenças de quando aplicar o coaching e quando aplicar a mentoria, né? A mentoria ela está muito mais baseada em experiências, caminhos que já foram trilhados e diferentes perspectivas que a gente vai agregando a partir de tudo aquilo que a gente vive. E geralmente a gente dá a mentoria quando você falou, né? A pessoa ainda não tem o conhecimento, a expertise de estar fazendo aquela atividade durante um tempo e ela mesma ter essa visão, né, do como fazer. Mas eu acredito muito em fazer perguntas, né? Então instigar as pessoas, gerar reflexão. Porque se o líder sempre fala o como, a pessoa ela não desenvolve o pensamento analítico e crítico necessários para conseguir fazer aquela atividade, aquela tarefa sozinho. E daí você cria times que são dependentes do líder. E não é isso que a gente quer criar times autogerenciáveis, times que entregam quando o líder não falta. O melhor líder é aquele que sai de férias, deixa a equipe gerenciando o time e tudo funciona, líder volta, estava lá na praia, não teve que responder certo, nenhuma né? ligação. Adoro quando isso acontece. Tava no skate. Tava no skate. Conseguiu curtir as férias sem precisar O responder. líder que não é escravo do sistema. Exato, exato. Mas aí vai muito do líder e do conhecimento e da experiência dele de entender o que aquela pessoa precisa naquele momento. E a gente só consegue ter essa liderança situacional, que era o que a gente estava falando, quando eu conheço aquela pessoa. Sim. E eu sei como ela age, como ela se comporta, né? Se eu sei que ela tem gatilhos, se eu sei que ela tem crenças limitantes, eu preciso ao mesmo tempo trabalhar aquilo. Então eu diria que o líder, ele é um artista, né? Ele é um ourives, porque ele vai lapidando as pessoas e criando obras de arte. Porque todos bonita. nós somos obras de líder arte. lapidador de pessoas, transformando-as em obra de arte. Produção, isso tem que virar um corte. E como a gente não faz isso, né, assim, no dia a dia, nessa loucura que a gente vive, inundado de informação, inundado de pressão, né, nas organizações, entrega, tem que ser rápido, faz agora, né? Se você vai, por exemplo, se um líder vai para um liderado e precisa fazer um coaching, ele não vai dizer para o cara o que fazer, ele vai fazer perguntas, né? Vai incitar que aquele liderado pense naquilo, né? Então, as pessoas usam muito esse argumento, né? Poxa, mas como é que eu vou fazer coaching na minha equipe? Como é que eu vou conhecer a minha equipe, né? Como você muito bem colocou, é muito importante a gente conhecer, porque o líder situacional, se ele não souber, né, o estágio que cada um daqueles liderados está, ele não vai conseguir se posicionar de uma forma diferente, né? Quando, na verdade, de outro lado, a gente tem uma pressão enorme para que entregue resultado no curtíssimo prazo, e às vezes a gente esbarra com essa dificuldade, né, mesmo de priorização e de organização de tempo, né? É um desafio muito grande. Muito bom. Que incrível essa conversa, né? Eu tenho a sensação que isso aqui levaria 5 horas fácil. Mas são 5 horas, Podemos continuar, não são? Pois é, a produção. Tem algum limite aí, produção? Não dá pra gente pôr lá mais uma moedinha e ficar mais algumas horas ali? Olha mais só, uma conte música. crédito, né? Nossa, exato. agora foi nostálgico, cara. Nossa. Foi. Entregou a idade. Agora. Lembrei do Street Qual é a Fighter de música? rodoviária. Qual que é a música que a gente vai pedir, produção? Outro dia eu tava falando de cair a ficha, ó. Pra falar a idade, que é cringe, né? Cair a ficha, olha só. Cair a ficha. Muito crise. Já ficou pra trás, o cartão já ficou pra trás e o orelhão já ficou pra trás. Sensacional. Gente, para finalizarmos aqui, alguns recados finais de vocês. Faça um pitch rapidinho, uns 30 segundos de recados, né, síntese daquilo que vocês queiram passar, convites a quem está nos acompanhando aqui agora. E depois a gente faz um fechamento, porque ainda tem mais, hein, galera? Ó, amanhã tem mais. Vamos lá, Gláucia. Bom, queria mais uma vez agradecer aqui, achei que o evento foi fantástico, maravilhoso, muito bom, né, compartilhar experiências, ouvir de outras empresas, assim, o que está rolando, né, em relação à agilidade, perceber que trazer essa simplicidade, reduzir complexidade, pode ser muito mais simples do que a gente imagina, né, às vezes a gente fica pensando em coisas tão, né, mirabolantes, e a gente chega aqui e vê pessoas que estão fazendo de uma forma tão simples e funcionando, né, trazendo resultados fantásticos. Acho que queria só agradecer aqui, foi muito bacana, agradecer o prêmio,
Muito bacana, maravilhoso. O simples é o máximo, é o ápice da sofisticação. É isso aí. Já diria Leonardo da Vinci. Dizem que a frase é dele, eu não sei, né? Vai saber, tem tanta coisa aí, né? Tem frases de Sócrates também que falam que é dele, mas vai saber quem que prova, cara, né? Pois é, né? O cara escreveu a parada há 2000 anos atrás, né? Mais aí. Cadê a internet ali? Não, hoje em dia você põe lá um NFT, registra, põe no blockchain, um abraço, né? Aliás, fica a dica aqui, ó. A gente tá falando muito no Agile Trends de NFT, blockchain e metaverso. A gente gravou um episódio de metaverso sensacional. Não escutou, vai lá e escuta, tá incrível. Boa. André. E neste universo de agilidade, eu brinco, às vezes parece um supermercado, né? Porque você tem ágil para tudo quanto é jeito, gosto, bolso, necessidade, contexto e mais o que for importante, fica o convite, lógico, a conhecerem o Universo Ágil. É o primeiro hub de agilidade aberta, seja lá o que for isso, a gente vai descobrir construindo. Mas é uma alegria, acho que participar aqui. Vitão sempre foi um dos fundadores aí também junto do movimento. Falando de movimentos, né? No episódio de hoje foi um movimento também que a gente acabou criando, Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. E este movimento, a partir deste movimento emergiu outros movimentos. Um deles é o Hub Universo Ágil, tem bastante coisa aí por vir, multiplataformas também, né? Para não perder a essência. Então, universoagilhub.com, e lá tem todas as outras mídias como Telegram, Instagram, Facebook, Twitch, Clubhouse, YouTube, LinkedIn, sei lá, mais outras tantas. Já perdi as contas aí. Cara, o André nasceu pra isso, né, cara? Já perdi as contas aí. Não, o exemplo de hoje, encontrei o Sérgio da Ebrum, ele estava assistindo hoje de manhã o episódio, ao vivo, né, porque o episódio acontece ao vivo, e aí ele estava no LinkedIn, então ele mandou uma mensagem no LinkedIn, deu uns, sei lá, menos 5 minutos depois ele pipocou no Clubhouse. É multiplataformas mesmo. E para nossa E ele tá aqui no evento. E ele não, foi almoçar com ele. Eu conheci ele segunda e terça. Fiquei com ele segunda e terça. Fui almoçar com ele. Foi meu aluno. Fantástico. Foi seu aluno? Foi meu aluno. Fantástico. Não, cara incrível. Tem feito um trabalho fantástico frente a Ebrum. E hoje, particularmente, tivemos o Juan Bernabó, um dos fundadores ali também do movimento aqui da agilidade, desbravadores, né? Quando o mato era alto, porque agora o mato ainda está mais baixinho. Ainda tem mato aí, bastante tá mato, alto ainda. Mas já foi pior. Em Terra Brasilis, a agilidade já foi bem mais mato alto. E o Juan estava lá também. Bom, o Vitor, da Ayrton também, um dos desbravadores aqui da agilidade no Brasil. Uma honra estar nesse evento, hein? Muito bom. Cara, obrigado também aqui por compor a mesa. Valsinha, igualmente. A gente se fala quase todos os dias. Muito bom. E a nossa queridíssima Antonella, recadinho final, nossa musa do skate. Musa do skate, musa ágil do skate, pronto. Fadinha. A fada do skate. Fadinha do skate. A fada da agilidade. A fada da agilidade e das habilidades humanas. Minhas amigas me chamam de fada. Aliás, já dando um spoiler, onde que eu viro o signatário do Human Skills Manifesto, Era por isso favor? Que eu ia falar. Obrigada, André, pelo por favor, gancho certeiro. Como um bom embaixador cirúrgico. Que eu preciso ser, senão depois nos bastidores fala, você não falou do Human Skills, você não falou do Human Skills. Então, vamos lá. Vai ser cobrado. Conta tudo pra gente. Sejam signatários. Bom, gente, a gente falou muito sobre habilidades humanas aqui nesse episódio, né? E é disso que a gente fala no Human Skills Manifesto, que foi um manifesto inspirado no Manifesto Ágil, que eu e mais 5 autores, Karen Rebelo, Fernando Henderson, Fernando Alves, Marcela Razeira, escrevemos e publicamos. Ele está disponível no www.humanskillsmanifesto.org. Entrem lá, se estiverem de acordo com esse manifesto, assinem. A gente sempre está produzindo conteúdos nessa área de habilidades humanas, habilidades do futuro, inclusão e diversidade, futuro do trabalho, humanização, que são os nossos pilares. E a gente sempre está produzindo conteúdo no Universo Ágil, todas as quartas-feiras, 7h31 da manhã. E também temos o nosso Human Skills Reality Show, o primeiro reality show do mundo para falar sobre habilidades humanas, onde nós temos atores, atrizes interpretando cenas que nós vemos nos cafezinhos das empresas. Então, eu e Mário Porto somos os atores, nós encenamos, incorporamos personagens daquelas conversas que você vê aí nos grupos do WhatsApp, no Proibidão, nos cafezinhos, e aí a gente faz essas cenas e traz empresas embaixadoras ou convidadas para discutir, né, sobre essas cenas, e é super divertido, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa hoje em dia, trazer o lúdico, porque através do lúdico, né, a gente aprende muito mais e manda mensagens aí para as pessoas. Então convidamos todos e todas que estão aqui nos escutando e nos vendo
né? Afinal, temos pessoas visuais, sinestésicas, auditivas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do nosso podcast. Eu me diverti muito. Então, isso é super importante. Tom é muito humilde, né? Olha só. Ainda é atriz, né, cara? Ainda é atriz, exato. Mas acessem o manifesto e se vocês gostarem, sejam signatários. É tão óbvio Claro que não que tem como vamos não ser gostar, signatário. né? É tão óbvio, é tão lindo, é tão apaixonante. A hora que eu vi, já assinei, depois já vi embaixador. Você vai mergulhando ali e é impressionante. Acho que é um mundo que a gente precisa, sim, além de agilidade, precisamos da humanização. Com certeza. Meus parabéns. Sensacional. Gente, Tamo junto, galera. Tonela, obrigado também. Obrigada Vocês a vocês. são incríveis, incríveis, incríveis. Que conversa maravilhosa. E, meus amigos, fechando aqui o nosso terceiro dia na cobertura do Agile Trends Brasil. A gente vai ter amanhã o último episódio. Vai estar todo mundo aqui? Não, o André não vai estar ainda, né? Já vai ter ido. Mas é... Galera, fica até um convite. Eu vou fazer a palestra amanhã, 10h30 da manhã, Keynote. Vai ser maneiríssimo. Vou falar de cultura de produto. Então estejam aqui. E eu quero fazer um outro pedido. Sigam a gente nas redes sociais, todas as plataformas. Diariamente a gente está lançando os episódios produzidos aqui no Agile Trends. E a gente conta com vocês. Compartilhem com os amigos, manda para todo mundo, porque a agilidade melhor é a agilidade compartilhada. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Valeu, galera! Uhul!